Oi, tudo bem, pessoal? É sempre uma honra receber um convite do grande jornalista Sérgio Lerrer, e eu estou aqui para falar em rápidas linhas sobre a presença dos cristãos novos no Brasil e frases que têm origem cristã nova. Então, eu sou a Carmen Nogueira. E por conta da história da minha família, de genealogia, que eu sou muito curiosa, eu comecei a pesquisar sem pretensão nenhuma. E aí eu descobri que eu sou descendente de famílias cristãs novas tradicionais que vieram ao Brasil antes mesmo da chegada da família imperial. Eles vieram no tempo da Inquisição, e depois eu descobri que eles foram processados por judaísmo na Inquisição. Alguns ancestrais meus foram presos, tiveram bens confiscados, enfim, é uma história muito dramática. E aí tinha aquelas frases que eu ouvia na minha família e algumas eu achava muito estranhas, mas tudo bem, né? Você é criança, você escuta o que os adultos, a sua avó, a sua mãe falam, tudo bem. Eu nunca questionei o que elas falavam, mas embora algumas coisas eu achasse esquisitas, né? E aí eu descobri que elas têm origem nos cristãos novos que vieram para cá no período da Inquisição. A Inquisição durou muito tempo, começou no século XVI, teve o batismo forçado dos cristãos novos em 1497, e eles não sabiam que eles iam ser batizados, eles não queriam, eles queriam fugir de Portugal por causa da Inquisição, que era terrível, as pessoas eram presas, tinham os bens confiscados, eram torturadas, sofriam uma série de humilhações, era terrível. E aí, o pior de tudo ainda era a morte na fogueira. Então, ninguém queria isso. E o pessoal queria fugir de Portugal. Os judeus queriam fugir, os meus ancestrais e os ancestrais de muitas pessoas, de muitos brasileiros. Aí o que acontece? Que os portugueses, poucos queriam vir para cá, mas os cristãos novos sim, porque era uma possibilidade dele de recomeço, sem a Inquisição, longe dos inquisidores, e ainda com a fama de terras férteis, muitas riquezas naturais, possivelmente ouro, pedras preciosas. Então, pessoal, vamos para lá, vamos lá, simbora para o Brasil. Aí o pessoal veio para cá e fundaram cidades, a maioria das cidades foi fundada por cristãos novos, e trouxeram progresso para o nosso país, né, que não tinha nada, quase nada, quer dizer, não tinha nada mesmo, né? E aí as famílias guardaram vários desses costumes que têm origem judaica cristã nova. E dentre esses costumes, várias frases que são ditas até hoje. Então, as pessoas falam, geralmente nem sabem que as frases têm origem cristã nova. Então, vamos para uma que é essa aqui, eu acredito que a maioria já conheça: apontar o dedo para o céu dá verruga na ponta do dedo. Tipo, olha, criança, não aponte para o céu falando das estrelas, porque vai dar verruga na ponta do dedo. Eu juro que eu fiquei com medo. Quando eu escutei isso, eu falei, ai, não, eu não quero ter verruga na ponta do dedo. Mas qual é a origem disso? A origem é que um motivo de preocupação nas famílias cristãs novas eram as crianças, porque as crianças são inocentes, falam demais, na maior inocência, e as famílias eram espionadas constantemente pelos cristãos velhos, pelos inquisidores. Então, tudo que era suspeito era motivo de problema, de perseguição. E uma das coisas que as crianças faziam era o costume da sexta-feira, no pôr do sol e o surgimento das primeiras estrelas, apontarem
para anunciar a chegada, o início do Shabat, né? E ainda mais naquela época, não é como hoje em dia, que você tem o calendário judaico falando do horário do acendimento das velas no entardecer, no anoitecer da sexta-feira, que é quando começa o dia sagrado judaico. Naquela época não tinha, então ficava todo mundo de olho ali nas estrelas surgindo no céu. E aí as crianças apontavam. Então daí veio, olha, não pode apontar o dedo para o céu que dá verruga, para as crianças não darem pista para os inquisidores, né? Outra frase também muito popular no Brasil é ficar a ver navios. Quando acho que quase todo mundo conhece essa, tipo, fulano ficou a ver navios, tipo, ele ficou esperando uma coisa e não aconteceu. Essa frase vem do dramático e triste episódio quando os judeus estavam em 1497 no porto, lá em Lisboa, aguardando os navios que o rei havia prometido para eles saírem de Portugal. Só que o rei mentiu, ele não enviou, ele não tinha intenção e não enviou nenhum navio. Ele sabia que o que havia de melhor em Portugal, a inteligência, os cientistas, os artistas, os médicos, os advogados, artesãos, comerciantes, tudo que dependia da economia do país, basicamente, foi os judeus que levaram progresso para Portugal. Então, ele não queria que os judeus fossem embora. E aí ele não enviou nenhum navio, mas o pessoal estava lá por conta da promessa dele. Olha, eu vou enviar navios para vocês saírem de Portugal. E aí ficou na história, as famílias estão repassando essa frase de ficar a ver navios, tipo, você esperou em vão. É interessante como esses costumes ultrapassam gerações, né? E vão ficando. E as pessoas falam e não sabem a origem. Outro, vestir a carapuça. Tal pessoa vestiu a carapuça, né? Ela assumiu uma culpa. Vai vestir a carapuça, vai assumir a culpa. Por que é dito isso? No tempo da Inquisição, em Portugal, existia um chapéu humilhante que tinha o nome de carapuça. Esse chapéu ele era colocado sempre para humilhar os judeus, ele era colocado na cabeça do cristão novo, tinha uma série de desenhos, ofensas, e falava, olha aí, veste a carapuça, assume a culpa que você é judeu, como se ser judeu fosse uma culpa, né? Você é culpado por ter praticado a religião, costumes judaicos, então veste a carapuça, né? Então, era uma série de humilhações que eles faziam com os judeus, enfim, que se tornaram cristãos novos. E uma das humilhações, além do San Benito, que era uma túnica humilhante, que era obrigado a desfilar com aquela túnica horrorosa, tinha esse chapéu, que era a carapuça. Então, ficou a tradição de falar, vestir a carapuça, alguém assumir uma culpa. Só que no caso, como nós sabemos, os judeus não tinham culpa nenhuma, apenas Portugal foi vítima do fanatismo religioso, né? Agora, outra, essa daqui é até anterior à Inquisição, é bem antiga essa frase, ficar entre a cruz e a espada. Essa frase perdurou por muito tempo, até hoje ainda algumas pessoas falam. Ela surgiu no tempo das cruzadas, porque os cruzados, eles eram cristãos também fanáticos, que eles perseguiram os judeus e também os cristãos não, perdão, eles perseguiram os judeus e também os muçulmanos, enfim, quem eles consideravam que não fosse católico era herege. E aí tinha aquela história deles saírem
até o Oriente Médio com espadas e dizendo que eles iam matar quem fosse herege e não virasse cristão. Então eles gritavam assim para os judeus e para os muçulmanos: a cruz ou a espada! A cruz ou a espada! Inclusive, fizeram banhos de sangue gritando essa frase, não pouparam mulheres, idosos, crianças, era a cruz ou a espada. E aí os coitados, né, sofreram todo esse tipo de drama que houve. E aí ficou essa frase, entre a cruz e a espada. Você tem, enfim, você tem uma decisão difícil. Você fica entre a cruz e a espada. Enfim, de qualquer jeito você está lascado, né? De qualquer jeito é uma decisão difícil, né? Uma frase que eu acho muito curiosa, que a minha avó sempre falava, e eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso, quando eu espirrava lá em casa, minha avó falava: Deus te crie. Pensava, nossa, que coisa estranha, porque eu ouvia as pessoas falando saúde. Aliás, hoje em dia não se usa mais isso, mas antigamente, quando a gente era criança, tinha isso, né? O pessoal falava saúde quando você respirava, era até meio constrangedor. Mas a minha avó falava, Deus te crie, Deus te crie. Depois, muito tempo depois, que eu comecei a estudar a questão dos cristãos novos, eu soube que essa frase, quando a pessoa espirra do Deus te cria, a origem também é cristã nova, né? Vem de um costume judaico antigo, enfim. Mas nunca perguntei, depois eu descobri. Agora vamos lá. É uma que eu achava talvez a mais estranha de todas para mim, é que minha mãe falava assim: menina, por que você está com essa cara? Você está chorando a morte da bezerra? Para com isso, pare de chorar a morte da bezerra. E eu pensava, mas que negócio é esse, chorar a morte de bezerra? Enfim, era quando eu estava chateada, estava meio deprimida, ela vinha com essa história. Para de chorar a morte da bezerra. Aí eu também descobri que a origem dessa frase veio da proibição, da trágica proibição do uso da Torá, do sagrado livro judaico, que é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, que os cristãos chamam de Pentateuco e os judeus chamam de Torá. Então, é a base do judaísmo, tem outras bases também, mas a principal é a Torá, né? Então, é um dos pilares do judaísmo. E aí, quando foi proibida a Torá, aliás, toda vez, historicamente, que perseguiram o povo judeu, desde a mais remota antiguidade, uma das primeiras coisas que faziam era proibir a leitura da Torá e também do livro sagrado do Talmud, que é a compilação da tradição oral judaica. Então, chorar a morte da bezerra veio de chorar a morte da Tora, e depois virou bezerra, mas na verdade Torá não tem nada a ver com touro ou bezerra, era apenas uma forma de despistar a Inquisição que arrumaram essa forma de dizer, né? Uma coisa curiosa também, que essa também é bem falada, uma coisa muito antiga, a coisa do Arco da Velha. Ah, isso é do Arco da Velha, você sabe que é uma coisa antiga. Isso veio da tradição judaica do Arco da Aliança, que o povo judeu levava a Arca da Aliança, como se sabe, carregando no deserto, tinha as duas imagens em ouro
de um menino, do anjinho e de uma menina anjinho, e o povo carregava no deserto. Aí, quando foi feito o primeiro templo, também se deixou a Arca da Aliança. Depois, historicamente, depois de uma série de percalços, sumiu a Arca da Aliança, várias histórias a respeito de onde ela estaria, mas enfim, é uma coisa muito antiga que durante milênios acompanhou o povo judeu a Arca da Aliança. Então, quando uma coisa é muito antiga, os cristãos, os judeus, os cristãos novos falavam, coisa do Arco da Velha, e pegou isso daí, ficou no povo, ainda fala até hoje, né? Agora, eu acho que talvez a que é mais falada é mentira tem perna curta, não adianta mentir, mentira tem perna curta. Todo mundo fala isso e não sabe a origem. Aí, curiosamente, eu descobri que a palavra hebraica para mentira, as letras, o desenho das letras em hebraico não tem uma base, seria, vamos dizer, equivalente a um alicerce no desenho, né? E, e são letras próximas. A palavra mentira em hebraico, sheker, né? Hacker, enfim, me perdoem porque eu não sou muito boa em hebraico. Ela tem as letras próximas. Isso significa o quê? Que além de não ter uma base nas letras, elas são muito próximas, quer dizer, elas não vão muito longe e elas caem, né? Uma alusão que mentira tem perna curta. Ao contrário da palavra hebraica emet, que significa verdade, que emet tem as letras do começo, meio e fim do alfabeto hebraico. Significa, como nós sabemos, que a verdade sempre tem começo, meio e fim. E é interessante que as letras que formam a palavra verdade, emet, elas têm uma base, vamos dizer assim, seria uma alusão à perna, né? Elas se sustentam. Então, mentira tem perna curta também é outra frase que veio dos cristãos novos que povoaram o Brasil. Aliás, é interessante, né? Dizem estatisticamente que o Brasil é o país com maior número de descendentes de judeus no mundo, também por conta dos cristãos novos que deixaram milhões de descendentes, porque você imagina, do século XVI até hoje, as famílias antigamente eram numerosas, então quantos descendentes teve cada cristão novo, cada família cristã nova? Então são milhões de descendentes, né? Outra frase, minha mãe sempre falava essa: nunca diga dessa água não beberei. Olha, menina, você para com a língua. Nunca diga dessa água não beberei. E é curioso, né? Tudo que eu falava, não vou fazer tal coisa. Ela dizia, olha, não fala dessa água não beberei. E no final eu acabava pagando com a língua mesmo, acabava acontecendo. Tá vendo? Eu falei, não diga dessa água não beberei. E também tem origem cristã nova, porque os judeus, lógico, eles tinham outros costumes milenares, e aí eles diziam, para que nós vamos nos converter? Nunca vamos beber essa água, enfim, a água do batismo cristão, né? E no final teve aquele episódio triste do batismo em pé, que aconteceu no Porto, que jogaram água nos judeus, porque eles não queriam se batizar, então vai água e batisma todo mundo em pé, uma coisa assim inédita, nunca houve na história, espero que nunca mais haja contra povo nenhum, né? Porque religião é uma coisa que é de foro íntimo, deve ser de livre e espontânea vontade, não de livre e espancada vontade. Mas, enfim, todas essas frases vêm dos cristãos novos, e eu fui criado ouvindo isso em casa, porque eu sou descendente de cristãos novos,
A maioria dos meus ancestrais são cristãos novos, teve uma ou outra indígena, mas a minha avó, principalmente minha avó materna, ela tinha ascendência cristã nova maciça, assim, preponderante. E aí eu fui criada, como muitas outras pessoas no Brasil, ouvindo essas coisas em casa. Não, menina, não chore a morte da bezerra, nunca diga dessa água não beberei. Fulano vestiu a carapuça e nossa, isso é do arco da velha. E a gente, mentira tem perna curta, hein? Cuidado, fala a verdade. Então a gente cresceu ouvindo isso. E, e aí o Brasil tem muitos costumes que foram incorporados, né, ao povo, tanto aos descendentes como também aos não descendentes. Enfim, nós temos muitos costumes e frases que as pessoas falam e nem sabem a origem, como surgiram, né? Então, fica aí essa singela contribuição de uma coisa que acontece muito no nosso país. Nós falamos sem sabermos que tem sempre, tudo tem uma história, né? Então, você vê uma frase, você fala, e tem toda uma história dramática por trás disso. Só recordei de uma, são muitas frases, mas uma que a minha avó também falava, ai, que maçada, que maçada, era uma coisa ruim. Também é outra frase de origem judaica, cristã nova, por causa da tragédia de Massada, que os judeus sofreram um cerco romano em Massada e morreram todos. Eu fico até arrepiada quando eu falo isso. Então, quando era uma coisa triste, desagradável, minha avó exclamava: que maçada, que maçada. Então, são muitas coisas que nesses 500 anos nós ainda mantemos aqui no Brasil como um país que tem raízes, fortes raízes judaicas. Muito obrigada, agradeço a todos.